Então, Sheldon, eu quero agora, nós vamos agora nos falar mais um pouquinho sobre a educação, mas também sobre a política, né? Porque tem duas perguntas aqui que eu vou lê-las em conjunto, tá certo? Para que a gente possa já fazer uma abordagem, né? Analisando como está hoje o momento político do Crato, né? E você também poder expressar e dizer o que, é que você pensa em relação a essa questão colocada aqui pelo Gustavo, né? Pelo Gustavo e pelo Alex, lá do São Miguel. Então, o Gustavo pergunta o seguinte: quais as propostas de educação voltadas para o jovem? Ele quer saber da gente quais as propostas de educação voltadas para os jovens, né? E também o Alex, lá do São Miguel, ele pergunta como você vê, né? E aí ele está perguntando para nós a questão da educação do Crato atualmente. Eu quero só fazer aqui uma explanação com relação à pergunta do Gustavo, e quais são as propostas de educação voltadas para os jovens. Né? A gente sabe que a educação ela tem um currículo, né? Professor, ela tem um currículo que não é pensado por nós aqui no município. Né? Já é um currículo decidido diretamente no Ministério da Educação, né? E que quando a gente recebe, a gente tem que colocá-lo em prática, e que cabe realmente ao educador ser dinâmico, né? E procurar desenvolver uma metodologia Galudo, simplificada e de maneira agradável para que o aluno possa compreender aquele currículo e que goste realmente de Galuda, assistir às aulas. Né? Essa é a minha opinião nesse momento, com relação a essa pergunta. E com relação à questão da educação, né, que ele da cidade do Crato, eu vou deixar para você responder essa pergunta e qualquer coisa eu complemento, apesar de que talvez você vá responder e não precise nem de complemento, porque você é uma pessoa muito antenada com essa questão da educação. E dentro dessa questão, logo depois, nós vamos falar um pouco sobre a política. Eu tenho umas notícias aqui importantes para passar, né, que talvez você nem sabe também, vai ter eu vou levantar aqui uma problemática para a gente fazer uma discussão com relação à política do CRAP, tá certo? Responda essas perguntas aí. Eu vou repetir para você. Quais as propostas da educação voltada para os jovens e como você vê a questão da educação atualmente hoje na cidade do Crato? pronto. A primeira pergunta, antes de eu responder, eu Já quero, estamos com quase quero uma hora de live, viu? é tão bom a gente debater essas coisas que a gente nem vê o tempo passar. Antes de eu apresentar aqui essas propostas, primeiro eu quero dizer que a juventude, eu quero dizer aqui para a juventude que eu sou um defensor incondicional desse segmento, até porque eu ainda me sinto muito jovem, né? Eu só tenho 32 anos, mas esse ano faz 16 anos que eu milito na política e há 16 anos eu já levantava a bandeira da juventude. Tanto que, né, na última eleição, uma das minhas propostas era que, para o prefeito que fosse eleito, criasse uma secretaria especial de atenção à juventude. Porque ali você consegue trabalhar a questão social, educacional, cultural, direcionada, específica. Então, antes de mais nada, quero deixar esse registro. Bom, primeira proposta, dentro da questão da educação. Como Raimundo me anteveu aqui, o currículo da educação, ele é pensado de cima para baixo. Então, o governo federal, o MEC, pensa um modelo e aí ele verticaliza esse modelo. Os estados e os municípios se adequam
da melhor maneira, né? Por quê? Porque não se pode pensar uma coisa lá em cima e esperar que ela seja feita à risca aqui embaixo. Até porque isso é inconstitucional, vai contra a LDB. Porque a LDB diz que a gente tem que se adaptar às peculiaridades, à realidade social de cada município, de cada estado. Mas, baseado nisso, né, mesmo com... Hoje, o documento que rege a educação no Brasil é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que, como o próprio nome já diz, é uma base comum para todos, mas que cada estado, cada município vai se adequar à sua realidade, certo? Então, baseado nisso, é que eu penso, né, e quero contribuir no debate, na discussão para isso, porque a educação não se pensa somente como fazer a escola, mas todo o contexto. Mas primeiro fator é a gente investir ainda mais na educação integral no município para os 8º e 9º anos do ensino fundamental 2. Já é aplicado aqui no Crato, nós temos uma escola de ensino integral, que é a Escola 18 de Maio, ali próximo ao canal, e a gente precisa ampliar esse programa, a gente precisa intensificá-lo, né? Então, como funciona hoje? Os estudantes que escolhem essa modalidade de ensino integral, eles ficam dois turnos e ali ele tem uma base complementar, né? Então, além das disciplinas normais da base comum, ele tem outras disciplinas para complementar. De repente, por exemplo, matemática financeira, economia doméstica e assim outros conteúdos, né? Então, é intensificar esse programa, porque, infelizmente, hoje, a maioria dos jovens que são recrutados para o crime, que são recrutados para a prostituição, que sofrem abusos sexuais em casa, são jovens entre 12 e 14 anos, que deveriam estar, por exemplo, inseridos nessa modalidade de ensino, 8º e 9º ano. Tá? Então, é intensificar esse processo e dar suporte para isso. Então, por exemplo, eu vi que nos últimos anos se criticaram muito a gestão, por exemplo, do prefeito Isailton sobre a questão de nucleação. Ora, você tinha uma escola, vamos imaginar uma escola em determinado distrito do Crato, que, por exemplo, tinha em cada sala, nós vamos dizer que tínhamos 5 salas funcionando, mas em cada sala só tinha 4 alunos matriculados. Para isso, você precisa de várias pessoas envolvidas no processo, professor, merendeiro, serviço de limpeza, diretor, coordenador pedagógico. Isso, como eu digo, encarece muito. Não é que para a educação haja nada caro, pelo contrário. Mas repare, ao invés de eu gastar muito ali, eu contrato um transporte de qualidade para pegar esses alunos, levar para uma localidade próxima, dar direito para ele estudar naquela escola. O dinheiro que eu ia gastar naquela escola para mantê-la ela ali funcionando com 20 alunos, eu vou investir na melhoria da sala, na criação de um laboratório de informática, de uma biblioteca com mais aparato tecnológico. Infelizmente, as pessoas não entendem isso, porque faz uma oposição irresponsável, é aquela de tentar jogar mentiras para parecer que é verdade. Então, primeira proposta que eu tenho para a educação é essa, é intensificar o ensino integral para essas turmas. Porque, além da gente contribuir com essa ruptura de problemas que gera desigualdade, que gera uma situação de violência contra os jovens, automaticamente eu consigo estimular esse jovem para ele chegar no ensino médio sem não saber lidar com a situação.
Pelo contrário, ele já se adaptou ali no ensino fundamental 2, nas últimas séries do ensino fundamental 2, e vai chegar no ensino médio já feliz da vida, já consciente de como vai ser aqueles próximos 3 anos. Então, ele vai chegar muito mais preparado do que ele só chegasse no ensino médio e acabou-se. Então, o primeiro ponto é esse, investir nas escolas a partir dessa questão. E o segundo, esse eu acho extremamente fundamental. Eu estou aqui até dando, como é que se diz? Dando oportunidade dos nossos concorrentes pegar essas ideias, mas não tem problema não. Isso aqui vai ficar gravado, é bom porque depois a gente pode usar. É um ponto seguinte, o Crato, ele já teve o cursinho pré-vestibular público para alunos que saem do ensino médio e não têm condição de pagar um cursinho pré-vestibular. Eu, por exemplo, fiz esse cursinho e fui professor desse cursinho. Repare, eu fiz esse cursinho, passei na universidade, cursei, quando estava no último estágio, fui dar aula nesse cursinho. Então, acho que é de extrema importância. Se a gente fizer um cálculozinho matemático aqui rapidinho, a gente vai perceber que não é caro, é barato e dá para atender de imediato pelo menos 200 jovens. Porque hoje os cursinhos particulares que nós temos na nossa cidade, nenhum cobra menos do que R$150. Como é que, por exemplo, um jovem que terminou o ensino médio no seminário, na Batateira, que tem muitas dificuldades de renda, vai conseguir pagar um cursinho de R$150? Ele desestimula. Então, a gente tem que investir nisso para quê? Para que ele se sinta estimulado e chegue à universidade. Eu já ministrei, por exemplo, participei junto com outros amigos de um cursinho preparatório para o concurso da polícia, gratuito, a gente não cobrava nada, com jovens vindo da escola pública. Então, a gente precisa investir nisso. Da escola técnica, a gente também precisa investir nisso. Então, são duas dessas propostas que eu quero falar aqui para a gente não se estender muito. Como está a educação no Crato, dada todas as circunstâncias que o prefeito Zé Ailton pegou, tá boa. Posso dizer que está boa. Podemos e vamos melhorar com toda certeza. Daqui para frente, se a gente tiver pessoas vocacionadas, destinadas a trabalhar em prol disso, vai melhorar e muito. Por que eu estou dizendo que está boa? Ora, como eu disse, a educação não se faz somente com escola totalmente equipada, não. Se faz com um professor valorizado, recebendo seu salário em dia, respeitando o piso nacional. Se faz com transporte de qualidade, levando os alunos que moram nas comunidades mais longínquas. Se faz cumprindo o horário, se faz cumprindo o plano, o ano letivo, os 200 dias que é obrigatório, ou seja, sem ruptura de greve, sem servidor sendo perseguido e mandado para fora e o aluno ficando sem aula. Então, a educação se faz dessa forma, valorizando o professor, investindo na escola, investindo no multimeios, investindo no professor, numa formação, e a gente tem visto tudo isso. Eu posso elencar rapidinho aqui, ó. Em parceria com o deputado federal Edilvan, vários professores do Crato ganharam o direito de, por exemplo, fazer mestrado e doutorado. Isso vai capacitar cada vez mais os professores da rede municipal. Várias escolas foram reformadas. Creches estão sendo construídas. O professor passou a receber o seu salário em dia, tendo um calendário ali anual. Isso é importante. Imagina que é o professor sair para dar aula, devendo o seu aluguel, seu armário vazio, seu filho tendo que ir almoçar na casa de outra pessoa, de repente de outros parentes, porque está faltando. Ele vai desestimulado. E aí isso precariza o serviço público. Então, acredito que, dadas as circunstâncias que o prefeito Zé Ailton recebeu, né, o governo,
do ex-prefeito Ronaldo, acredito que está muito bom. Ele fez até agora o que foi possível e o que deu para fazer diante das circunstâncias. Tanto que, obrigatoriamente, só para você, é um dado que é importante a gente saber, obrigatoriamente, o município tem que gastar com educação 25% da sua arrecadação. E o prefeito tem gasto quase 28%. Aí você diz, mas só é 3% a mais. Isso dá uma diferença tão grande no dia a dia. Pronto, eu quero falar um pouco sobre isso. Você adentrou uma coisa que eu já estava aguardando para complementar a sua fala, mas eu vou aguardar você concluir aí para eu poder fazer as minhas observações aqui nessa questão, professor. Pronto, eu quero só encerrar dizendo, falando sobre a parceria entre governo do estado e governo municipal. O quão foi importante isso para o município do Crato. Porque o Crato, durante algum tempo, enfrentou, apesar de algumas coisas muito boas que aconteceram, mas enfrentou essa rixa política que atrasou muita coisa. E essa relação e a aliança entre o prefeito Zailton e o governador Camilo Santana, ela, sem sombra de dúvida, contribuiu para inúmeras circunstâncias de melhoria na nossa cidade, e a educação é um desses pontos. Como eu coloquei aqui, muitos professores foram contemplados pelo projeto do deputado Dilvan Alencar, que é uma emenda constitucional dele, uma emenda parlamentar dele, né, que destina recursos federais para investimento em professores que desejem fazer mestrado e doutorado. E isso é, sem sombra de dúvida, um fator que vai contribuir muito para os nossos professores da rede municipal e consequentemente, para os nossos alunos. Então, essa relação, né, de aliança, essa relação de apoio, ela é, sem sombra de dúvida, muito boa, né? E além, é claro, de profissionais qualificados que foram colocados lá na Secretaria da Educação. Cito aqui a professora Otonite, né, que foi reitora da URCA. Eu votei nela na época para reitora, porque ainda era estudante, ainda era acadêmico. Conheço demais, então, só para citar aqui um nome, para não citar muitos e dar problema, tá bom? Então, vou falar, você. Já que você mencionou o nome da professora Otonito, eu também quero dizer que acho ela também muito competente, inclusive foi minha professora no primeiro semestre da faculdade. Ela me ensinou lá também uma disciplina, né? Nos passou uma disciplina, e desde então eu tenho uma boa relação com ela, uma pessoa que passou de ser minha professora para ser minha amiga. Então, quero aqui aproveitar esse momento e mandar um abraço para a minha querida professora Otonito. Mas aí, eu vou agora apimentar esse negócio aqui, porque você, na sua fala, entrou um pouquinho, e aí eu vou aproveitar essa brecha para enlarguecer um pouquinho aqui essa discussão no tocante à oposição irresponsável por parte de algumas pessoas, né? Que optam pela mentira, que optam pela desinformação, né? E aí a desinformação, ela pode ser entendida como fake news também, e tudo mais. E não passar, e partes da imprensa não passar as informações que a população precisa saber de forma honesta, consciente, né? Quando você falou da questão do fechamento das escolas, né? Quando foram fechadas, o prefeito Zé Ailton foi massacrado, porque escolas estavam sendo fechadas. Mas, digamos o seguinte, a gente poderia até trazer para a realidade agora, para mostrar para a população que recebeu uma informação errada por parte de pessoas que se dizem que gostam do Crato e das pessoas do Crato, porque se eu gosto de você, professor, eu tenho que trazer para você a verdade. Ninguém
dá presente ninguém dá a mentira como presente para que a gente goste. Né? Para quem a gente gosta, a gente dá coisas verdadeiras. Não é assim? Mas o que está acontecendo hoje, por exemplo, com essa situação da Covid? Muitas empresas estão quebrando porque não tem cliente. As empresas estão fechando porque não tem pessoas circulando por causa do isolamento social, por causa do afastamento, não tem a quem vender. Entende? Então, o que aconteceu com o fechamento de determinadas escolas é aquilo que você falou. Os alunos se tornaram tão poucos que não tinham condições de se investir num corpo docente, como docente de servidores, né, para atender um número pequeno de alunos. Então, houve-se esse remanejamento e foi oferecido as condições. Está dando uma interferência aqui. Está ligado aí alguma coisa aí contigo? Está dando uma interferência aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ou seja, que foi oferecido as condições para que essas pessoas pudessem se deslocar. Né? Então, não houve prejuízo por parte do aluno, porque ele foi realocado, né? E que, ao contrário, eu acho que esses alunos, Sheldon, teriam prejuízo se ficassem na escola onde tem um, dois, três alunos, porque isso não renderia. Porque você sabe que uma das coisas importantes na educação é a socialização. Isso é muito importante para as crianças, para os adolescentes, na sua educação. Então, houve realmente um massacre contra o prefeito Zailton, realmente infundado. Apenas pessoas que realmente não tinham conhecimento da realidade e que aproveitaram para se fazer um fato politiqueiro e houve tudo aquilo que aconteceu. E o mais interessante que está acontecendo, eu tenho ouvido, eu não sei se é aqui, tem alguém com o celular ligado aí aqui, alguma coisa, ou é lá com o professor. Está ouvindo esse ruído, Thiago? Não. Não, né? Será que é porque eu liguei o meu ventilador aqui? Deixa eu olhar aqui. Deve ter alguma coisinha aqui. Mas aí o que eu quero colocar é o seguinte. Você falou muito bem, Chão. Melhorou, sim. O que ocorre é o seguinte, você abordou um ponto fundamental e eu estava guardando para falar sobre isso, que é exatamente os investimentos em determinadas pastas. O que aconteceu com aquele burburinho que fizeram com o remanejamento dos alunos de algumas escolas, Sheldon, está acontecendo agora também. Eu já ouvi alguns vídeos aí saindo nas redes sociais por pré-candidatos, né, opositores ao prefeito, e ele é colocado informação e a informação ela mais desinforma do que informa. Eu tenho chamado a atenção das pessoas, professor, para a questão da fake news, porque fake news não é uma história totalmente mentirosa. É uma história que você começa falando a verdade e termina com colocações tendenciosas para desinformar aquele que está ali ouvindo aquela informação. Né? E o que tem acontecido é o seguinte, tem se falado que nos últimos anos, nesse governo do prefeito Zailton, tem sido arrecadado quase R$1 bilhão. Isso é verdade. Os orçamentos, os 3 últimos orçamentos, foram da casa de 265 milhões, 306 milhões, 326 milhões, isso o orçamento. A arrecadação foi próxima a isso? Claro que foi. Isso tudo é verdade. Agora, aonde é que está a fake news? É que a pessoa coloca isso, professor, e diz o seguinte, com a arrecadação dessa, o Crato deveria ser uma princesa, o Crato deveria ser um oásis e tal, e tal, e tal.
Só que esquece de dizer que dentro dessas receitas, professor, tem valores que são carimbados. E o que eu tenho dito, inclusive, aos nossos amigos, o carregador, os nossos amigos do PMN, é que procure levar a verdade, né? Levar a verdade para as pessoas, porque você não precisa levar vantagem contando mentira. Eu acho que eu aprendi na minha vida pública que eu não preciso mentir para ninguém para que eu possa ser ouvido por alguém, entende? Então, aonde é que está a desinformação? É que não diz, professor, como você está dizendo, que o carimbo de 25% tem que ser gasto com a saúde. Tem mais um carimbo de 15% que tem que ser gastado com a saúde. Aliás, 25% com a educação, 15% com a saúde, em torno de 56% com folha de pagamento, que não pode ser tirado para nada. Então, a gente percebe que o que fica para investimento realmente é muito pouco. Mas o que tem feito o governo de Ailton? Eu tenho dito na minha live, os nossos projetos, professor, o projeto do PMN, para ser implantado na cidade do Crato hoje, é uma situação que é possível. Por isso que eu trato nas minhas propostas como um futuro possível. Por que é um futuro possível? Porque, como você disse, o prefeito Zé Ailton pegou o Crato de uma gestão desastrosa e colocou o Crato em uma situação fiscal totalmente totalmente salutar. Ou seja, a situação fiscal do Crato hoje, ela realmente favorável a se desenvolver políticas públicas e aumentar o investimento para oferecer melhores condições à população do Crato. Como você bem disse, quando... aí veja bem a fake news aí no negócio. Como você disse, existe uma carimbo de 25% para gastar na educação, mas o prefeito Zé Ailton gastou quase 28%, não é isso? Então, isso mostra que houve um investimento a mais do que aquilo que deveria, por mês, ser gasto. Então, foi um investimento que ele fez a mais. Ele não poderia investir 24,9%, mas ele poderia investir 28% e investiu quase 28%. Mas sabe o que é? Aí você diz, Raimundo, onde é que está a fake news? A fake news, professor, está exatamente que pegaram os números da população do Crato, aí dividiram pelo valor que foi aplicado na educação e chegou a um valor de centavos. Só que tem que entender que o número de alunos do Crato não é a população inteira, não. É só um percentual da população. Entende? Aí está dizendo, veja bem, o prefeito Zé Ailton só investiu tantos reais por pessoa. Eu estava dizendo, eu fiz uma conta dessa, e a conta que eu fiz, ela tem mais sentido que essa daqui. De verba para combater a Covid-19. Quando se envia dinheiro para a saúde, se envia dinheiro para 100% da população, correto? Mas quando se envia dinheiro para a educação, não é para a totalidade da população. Também está correto, não está? Está sim. Então, o que está acontecendo? O prefeito Zé Ailton tem investido mais do que o necessário, quer dizer, não que o necessário, mais do que o que é obrigado. Infelizmente, as notícias que saem é fake news, porque está falando exatamente o contrário. Então, isso é lamentável. Eu quero dizer isso, fazer essa observação,
para mostrar para o Jackson do Mirandão, aliás, para o Alex lá do São Miguel, né, como está a educação do Crato atualmente. Então, eu diria para o Jackson, concluindo aqui a minha resposta, é que a educação do Crato, Jackson, está realmente muito melhor do que quando o prefeito Zé Ailton recebeu. E Shelder é professor, sabe disso. Por quê? Porque enquanto o prefeito deveria investir 25% na educação, tem investido quase 28% na educação. E é exatamente por conta disso que ele mudou de cor na classificação. Não é verdade, professor? A cidade do Crato, ela realmente melhorou a sua classificação, né? Na mudança de cor, que agora ela está uma cor verde, né? E antes não estava. Portanto, eu queria colocar isso, Sheldon, para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam e compreendam que tem que abrir muitos olhos, porque aqui no Crato, eu já identifiquei que nós temos aqui uma espécie de gabinete do ódio aqui no Crato, viu, Sheldon? Porque as notícias são colocadas de maneira distorcida. Em vez de haver uma informação, há uma desinformação. E isso tem me preocupado muito, viu, Sheldon? E eu quero aqui até dizer isso a você, e depois eu vou passar a palavra para você. Hoje eu fiquei sabendo, recebi um telefonema, que está havendo por aí uma pesquisa. E isso me preocupa de duas maneiras. Primeiro, desde o dia 1º de janeiro, a lei eleitoral, ela diz que a pesquisa ela pode ser feita, mas ela precisa ser registrada na Justiça Eleitoral. Então, você pode fazer desde que você registre na Justiça Eleitoral. Mas não é o que está acontecendo. Eu recebi aqui um telefonema de uma pessoa, né, simpática a gente, dizendo que recebeu uma entrevista, que estavam perguntando se ouvia determinado veículo de comunicação, o que achava de determinado jornalista, e começou essas perguntas, e a pessoa foi respondendo, aí adentrou-se à política, perguntou-se sobre a administração, e a pessoa começou a responder, dizendo que estava agradável, porque tinha tido realmente alguns benefícios na sua comunidade e tal. E aí, quando a pessoa... Aí, de repente, vem a pergunta, e você vota em quem para prefeito? E aí, quando a pessoa disse quem votava, né, que elogiou bastante a administração, né, pelo o trabalho que o prefeito vem fazendo, então o que acontece? A pessoa começou, o entrevistador começou a questionar e começou a debater com a pessoa, querendo fazer com que ela mudasse de opinião da resposta do questionário. Então, e começou realmente a falar em nome de pessoas, né, que defender alguns nomes que estão se colocando aí nas disputas, né? Então, isso preocupa. Por quê? Porque está existindo, e aí eu chamo até a atenção das autoridades, né? Da promotoria pública, né? Do Ministério Público, para que tome cuidado, atenção com relação a isso, porque isso é algo que não é legal, é fora da lei um negócio desse. Está entendendo? Então, a pessoa entrevista e, de repente, começa a argumentar. Então, o que a gente identificou? Que o que está havendo é uma campanha antecipada, disfarçada de uma pesquisa. Sem contar que, qualquer hora, nós estaremos vendo aí, em alguns veículos de imprensa, notícia de pesquisa disso ou daquilo, e muitas vezes uma pesquisa até maquiada, porque a partir do momento que você pergunta, a pessoa responde, você quer mudar a intenção da pessoa que respondeu, já mostra que é algo tendencioso, né? Então, eu ia trazer isso ao conhecimento e falar
da minha satisfação, Sheldon, de ter você no PMN e dizer que nós somos só a média, um pouquinho abaixo da média do que é as pessoas, os pré-candidatos do PMN, dentro daquelas suas aptidões e daquilo que eles defendem, né? Dizer que nós vamos estar aqui toda quarta-feira trazendo aqui um pré-candidato do PMN para bater esse papo. E depois da sua fala, eu quero que você também divulgue aí a sua live, o seu Facebook, que você também passou a fazer, né? Quero aí que você divulgue e que você anuncie aí se vai ter convidado, quem é que vai, quanto vai. Fala aí. Pronto. Vamos lá, eu quero primeiro fator, eu quero sintetizar aqui com você o seguinte. Essa prática de fake news, de notícias facticiosas, de mentiras, né? Ela já ficou muito claro e muito óbvia a quem pertence. Ou seja, ela vem de cima. Então, o governo Bolsonaro se elegeu sob essa hoste, sob essa prática. A gente está vendo aí o Ministério Público, o STF, investigando isso. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro teria que depor essa semana sobre essa questão. Porque há um gabinete do ódio em Brasília, coordenado pelo filho dele, o Carlos Bolsonaro. Então, por que eu estou trazendo esse apanhado? Será mesmo que o nosso crato, você, minha irmã cratense, merece eleger candidatos que estejam alinhados a esse tipo de estrutura? Deixa aqui essa reflexão. É verdade. Será mesmo que a gente vai tirar um prefeito que, por exemplo, na educação, vou fazer aqui um comparativo rápido. Você vai lembrar do ônibus que caiu os eixos lá na Avenida Padre Cícero, ali próximo à Igreja São Miguel, com vários alunos indo para a escola. Você lembra desse episódio, pondo em risco nossas crianças, nossos filhos? Você vai tirar um prefeito que acabou com esse tipo de transporte escolar, que adquiriu ônibus, que contratou empresa séria, que as empresas são inspecionadas para ver se os veículos estão fazendo o transporte corretamente. Você vai tirar um prefeito e colocar outro alinhado a esse tipo de estrutura? Vamos lembrar aqui que o último prefeito, antes de Zé Ailton, foram 4 anos de mandato e foram 4 greves dos professores. Ainda hoje os alunos estão terminando o ano letivo tardiamente para poder tentar recuperar. E estima-se que ainda não consiga recuperar esse ano. Então, normalmente, o calendário letivo do município começa mais tarde do que, por exemplo, do estado. O que isso é ruim. Por quê? Porque, por exemplo, para esse retorno agora, em agosto, se houver o retorno das atividades presenciais, o estado e o município têm que estar alinhados nesse calendário, nesse retorno. É uma premissa baseada no plano de retomada que o governo do estado lançou aí há 2 semanas. Vamos lembrar de mais. Servidor deixando de trabalhar, pedindo rescisão de contrato porque não recebia o salário em dia. Teve situações de 45 dias de atraso, 60 dias de atraso. É isso greves, que nós queremos. Mais greves, né? Fora as greves. Teve greve de 93 dias. É isso que nós vamos querer no Crato de novo? Nós vamos querer um prefeito que está alinhado a um presidente que não respeita isolamento social numa época de pandemia, que despreza o uso de máscara. Estou usando do momento. Mas, para além disso, eu vou usar um exemplo, só um exemplo, para a gente acabar com qualquer
situação de nós vamos refutar. daqui a pouco encerrar, né, professor? Nós já estamos a 1 hora, eu acho 40 minutos de live, já falamos muito, né? Isso. Vou lhe dizer só uma coisa: Bolsonaro não tem compromisso nenhum com o Nordeste. Você acha que nós merecemos ter um prefeito alinhado a Bolsonaro? Vou dar só um exemplo. Todo mundo lembra, no início do ano, finalzinho do ano, na verdade, ano passado, da balsa que derramou óleo no litoral brasileiro, atingiu aí os 9 estados, né? Do Nordeste, né? Do Nordeste. Bolsonaro não pegou um avião, uma aeronave para sobrevoar, para entender, para buscar ajudar. Quando mandou ajuda, foi com mais de 18 dias que a população nordestina, que é um povo raçudo, é um povo cheio de vigor, de raça, como nós dizemos aqui, de sangue no olho, a população ribeirinha, litorânea foi para a praia, mesmo sem EPI, mesmo sem os instrumentos adequados, retirar o óleo. Por quê? Porque muitos deles viviam da pesca, muitos deles viviam da casa de praia, da venda de uma água de coco, do refrigerante, do picolé ali, e foram. Vamos ver o inverso. Aconteceu a passagem do furacão lá em Santa Catarina. Na mesma semana, Bolsonaro pega a aeronave e vai sobrevoar Santa Catarina. Não estou querendo criar aqui uma rixa de regionalismo, não é isso. Mas é porque ele já deu sinais claros na sua campanha mesmo que não tinha amor, não tinha apreço pelo Nordeste. E por que isso? Porque nós recusamos essa estrutura de política e de poder dele. O Nordeste deu a resposta, disse não a Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Infelizmente, não tivemos força para eleger um candidato do campo progressista, mas dissemos não, tanto no primeiro quanto no segundo turno. E por isso ele nos despreza. Então, o que é que eu digo para você, minha amiga, meu amigo cratense? Não vamos aceitar nenhum candidato que esteja alinhado a essa estrutura. Esse discurso, essa balela de defesa da família, isso é mentira. Eles não têm nenhum interesse. Interesse temos nós quando desejamos investir numa escola integral para proteger a nossa juventude, quando desejamos investir em mais cultura, em mais trabalhos sociais, investir nas ONGs. Isso sim é pensar no pessoal, é pensar no social, na melhoria da qualidade de vida das pessoas. E nós não podemos retroceder e cair nesse engodo, nessa mentira. Candidato que vem aí de sapatinho de algodão, coisa mais bonitinha do mundo, fazendo crítica, mostrando gráfico, mostrando isso, mostrando aquilo, achando que não pode ser refutado, quando na verdade pode. E nós estamos aqui, nós os candidatos, os pré-candidatos do PMN, estamos aqui, presidente, para mostrar que estamos vindo preparados, né, alinhados, com muita informação para levar a verdade às pessoas do Crato. A oposição não vai passar, não vai passar. A mentira não vai passar. O fascismo nós vamos derrubar. Derrubar com o quê? Com a verdade. Na urna, no voto, no dia a dia, trazendo a informação e esclarecendo a nossa população. Olha, professor Sheldon, eu agradeço suas palavras e quero dizer o seguinte: nós vamos voltar aqui mais vezes para abordar, inclusive, de outros assuntos. Nós aprofundamos bastante aqui na questão da educação e vamos abordar outros temas, porque eu gostaria de falar para o povo do Crato que o PMN tem um projeto para o Crato. Nós não iremos lançar candidatura a prefeito, mas nós construímos o nosso projeto, como o PMN olha para o Crato, e apontamos as soluções. Cada pré-candidato do PMN tem um projeto na sua mão para conversar com a população do Crato e mostrar
o que a gente identificou e apontando aqui as soluções. E dizer para você o seguinte, professor, realmente eu estou muito contente de ser presidente do PMN, né? E o fato da gente estar alinhado à administração, né? E caminhar junto com a administração, não quer dizer que nós não cobramos, né, aquilo que a gente entende que é para ser feito para o Crato. Não, o prefeito sabe. Eu sou uma pessoa que eu bato muito na porta, né? Estou lá cobrando aqui para o bairro do Muriti, para outras localidades da cidade do Crato, como todos os pré-candidatos do PMN. E vale lembrar o seguinte, nós temos muitos pré-candidatos que são lideranças nas suas comunidades, são presidentes de associação de moradores e tudo mais. Então, e o interesse nosso, isso você falou muito bem, professor Shell, que o PMN não está olhando para a pessoa, o PMN está olhando para propostas. O PMN ele quer o melhor para a população do Crato. Então, a gente vê nas propostas, realmente, do prefeito, né, é algo que tem muito a ver com aquilo que o PMN também quer para a cidade do Crato. É por esse alinhamento que a gente está realmente formando uma aliança, né, para defender o interesse da população do Crato. E eu fico muito contente com os pré-candidatos a vereadores do PMN, porque nós iremos, com esse pensamento, de forma unânime. Eu quero dizer aqui o seguinte, que eu não sei se já existiu na história do Crato de um partido que não tem candidato a prefeito, mas que decidiu marchar unido. Então, todos os pré-candidatos a vereadores do PMN irão apoiar o mesmo candidato a prefeito. E o que isso significa? Significa que nem todos os partidos são unânimes. Não é verdade, professor? Ou seja, existe uma divisão. Mas como nós não temos interesse próprio, mas é um interesse da comunidade, então nós decidimos que íamos marchar de forma unida e unânime, e assim vai ser. Eu não sei se o prefeito vai ter 2 partidos, né, dessa forma, mas o PMN está unido e está unido para exatamente ter voz diante das suas reivindicações diante da administração pública em favor de todo o município do Crato. Então, dito essas palavras, eu quero aqui me despedir de todos vocês e passar as considerações finais aí para o professor Sheldon, né, para se despedir aqui do pessoal e dizer que nós vamos voltar outras vezes. Eu gostei e quero ver se a gente agenda aí, professor, para vir falar de outros temas, como, por exemplo, desigualdade social, né, como geração de emprego e renda, porque tudo isso nós contemplamos nos projetos que a gente tem para oferecer à população do Crato, não é isso? Entre outros, né? Portanto, eu me despeço do pessoal aqui, passo a palavra e você fica aí com as considerações finais, professor. Raimundo, eu quero agradecer esse nosso momento, né? Sempre bom a gente compartilhar das nossas indignações, mas, sobretudo, dos nossos desejos e anseios por mudança, né? Eu quero dizer à população cratense, ao meu irmão, à minha irmã, que é tão importante a gente ter um prefeito progressista que pense na população, mas também é importante que se faça uma Câmara de Vereadores também com essa mesma representatividade, sabe? Pessoas, vereadores que conheçam a comunidade, as comunidades de perto, não sejam aqueles que vão no seu carro de luxo, né, acompanhado de dezenas de assessores,
que não conheça de verdade, que não saiba da realidade das pessoas, né? E eu acredito que o ano de 2020, ele revela para o Crato muitos bons nomes, e é a hora do Crato, do cidadão cratense, mudar sua forma de voto. Esquecer, né, deixar de lado atores da velha política, deixar de lado atores da política do nome conhecido, do sobrenome forte, porque é neto do coronel, porque é filho do ex-prefeito, porque não. Nós temos que eleger pessoas comprometidas com a melhoria e com a qualidade de vida das pessoas e que, sobretudo, tenham um projeto construído nessa base. Eu, como pré-candidato, estou construindo os meus projetos no chão das comunidades. Eu converso com pessoas, com líderes, e eles vão me dando instruções, ideias, e eu vou ali escrevendo e quero apresentar no momento apropriado, quando a campanha estiver liberada, todos esses projetos. Mostrar para as pessoas que quando a Constituição diz que o poder emana do povo, é porque, de fato, é o povo quem manda nesse país. É o trabalhador que é a mola mestre de desenvolvimento desse país. Então, por exemplo, eu vou falar nas minhas lives e já quero aqui convidar você, toda segunda-feira, às 19 horas, eu tenho papo com o professor, né? Vou trazer, sim, pessoas, o próprio Raimundo já foi convidado, nós vamos só agendar uma data para a gente conversar, certo? Tanto no Instagram como no Facebook, eu vou estar postando esses vídeos também. Aconteceu a primeira agora, mas a primeira foi mais um esclarecimento, inclusive sobre a questão da educação no país, no estado e no município, né? Peço até que quem puder me seguir, me acompanhar lá no Instagram, está escrito Sheldon C. Ferreira, no Facebook também, e eu estou lá no Twitter também com esse mesmo nome, Sheldon C. Ferreira, tá? E aí o que eu quero, para a gente encerrar, eu quero dizer isso, que o Crato tem a opção de mudança, tanto para o legislativo deste ano. Tem muitos bons nomes e que a gente possa analisar as propostas desses bons nomes, né, no período correto da campanha e você fazer essa escolha, né? Eu sou pré-candidato, o meu amigo e presidente do PMN, Raimundo, é pré-candidato, somos pré-candidatos. No momento certo, você vai ter acesso a todas as nossas propostas, né? E que a gente espera que você nos acompanhe, vá nos acompanhando, vá nos ouvindo, vá difundindo as nossas ideias, levando as informações, porque isso, no mais, é, sem sombra de dúvida, importante. Ademais, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer a todos aí que participaram da live, que opinaram, que fizeram pergunta, né? Espero poder ter esclarecido aí algumas informações e desinformações também. E no mais estou à disposição, né? Também quem quiser entrar comigo no WhatsApp, meu número é o 9627 3863. 99627 3863, DDD é o 88. E eu fico grato a todos por estar conosco até esse momento. Professor Sheldon, eu fico também muito grato, quero agradecer a você, mas só para encerrar, eu quero mandar aqui um alô para meu amigo Gordinho da Pisadinha, que passou por aqui, também para minha amiga Cristiane, meu amigo Vicente, tá entendendo? Que é o esposo da Cristiane. Meu amigo Gordinho Vicente, que eu conheço há muito tempo, viu? Meu amigo biomecânico, Freire, e a todos os pré-candidatos do PMN, que eu sei que tem alguns deles que estão aí ouvindo, e que eu irei trazer cada um que queira estar aqui para apresentar a população do Crato como pré-candidato, para que ele se apresente e que a gente discuta aqui os problemas do Crato. E uma última informação, Xandro, nós vamos vir no outro momento falando exatamente sobre a Câmara Municipal. Eu quero dizer, não sei se você já leu o meu artigo falando porque o Crato não tem sorte com político.
Eu peguei essa deixa aí, professor, e escrevi um artigo e está no meu site. Se você acessar www.raimundononato.org, vai estar esse artigo lá disponível e também um artigo sobre o papel do vereador e mais outras coisas que está lá no site. Mas essa dos vereadores, né, e de por que o Crato não tem sorte no político, nós vamos vir aqui para fazer um debate com relação a isso. E eu tive agora uma ideia que eu vou realmente dividir essa live, professor, em duas partes, primeira e segunda parte. E aí vou postar no meu canal Politicano com Raimundo Nonato e repostar também nas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar ela, porque foi realmente, acho que 2 horas. Mas é isso aí, nós estamos numa pandemia, estamos em casa, estamos numa pré-campanha, e para falar de assunto tão importante, não tem como se falar realmente em pouco tempo, né? Assim, meu muito obrigado, agradecer a todos que participaram e desejar a todos um resto de semana maravilhoso e dizer que nós nos encontraremos aqui em outra oportunidade. Quarta-feira eu vou estar aqui com mais um convidado. No decorrer da semana a gente diz quem é. Então, até a próxima. Muito obrigado. Que Deus abençoe você aí também, né, nas suas lives e na sua pré-campanha. Forte abraço. Valeu, Raimundo. Obrigado. Grande abraço. Valeu.